Olá, turma, boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa primeira aula de Matemática 2 desta semana. Espero que todos estejam bem, caderno em mãos, módulo 4 em mãos também, para a gente acompanhar a correção das páginas 151 e 152 e também para fazer as principais anotações quando iniciarmos a explicação do novo conteúdo, onde a gente vai estar abordando a área de alguns polígonos e figuras geométricas espaciais, ou melhor, circulares, no módulo 4, tá bom? E vocês terão os exercícios das páginas 155 e 160. Essa é a agenda de hoje, da nossa quinta-feira. Lembrando que hoje a gente também tem aula através do Google Meet, onde a gente vai estar tirando as principais dúvidas através do nosso plantão de tira dúvidas que acontece toda semana a partir das 13h30. Pessoal, a primeira questão pede para calcular o valor de x em cada triângulo. Nós havíamos estudado que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Sendo assim, ao somarmos os três valores que estão dentro desse triângulo, vai dar 180 graus. Então, no item A, nós temos um triângulo com os ângulos internos x, 64 graus e 45 graus. Então, vamos ter que x mais 64 graus mais 45 graus é igual a 180. Dá pra gente somar 64 mais 45, não é? Então a gente vai somar e teremos que x mais 109 é igual a 180. X é igual a 180 menos 109, isso é uma equação simples, né? Diminuindo 180 menos 109, nós temos 71. Assim, x é igual a 71 graus. No item B, nós temos um triângulo cujas medidas medem x, cada uma. Então, temos que x mais x mais x é igual a 180. Somando esses 3x, nós temos 3x, né? X mais x, 2x, 2x mais x, 3x. X é igual a 180 dividido por 3, que no caso é igual a 60. Assim, x é igual a 60 graus. No item C, nós temos um triângulo com medidas x, x e 72 graus. Assim, teremos que x mais 72 graus é igual a 180. X mais x é 2x, não é? Então, 2x mais 72 graus é igual a 180. 2x é igual a 180 menos 72. 2x é igual a 108. Agora a gente vai passar o 2 dividindo 108, assim x é igual a 108 dividido por 2, que é igual a 54. Assim, x é igual a 54 graus. No item D, nós temos o triângulo, né, em que um ângulo mede 22 graus, o outro mede x e o terceiro mede 90. Como podemos ver, nós temos aí a presença do ângulo reto, que mede 90 graus. Então, ao somar essas três medidas, dá igual a 180. 22 mais 90 é igual a 112 graus, mais x, que é igual a 180. X é igual a 180 menos 112, sendo assim, x é igual a 68 graus. Essa foi a primeira questão da página 151. E também temos a questão 2, que diz que Mara desenhou alguns polígonos e decompôs cada um deles em triângulos. Em seguida, veja as seguintes anotações. Podemos ver o seguinte: o quadrilátero possui 4 lados, ele foi dividido em 2 triângulos, né? E a soma das medidas dos ângulos internos do polígono é 360 graus, porque nós vimos que para calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, a gente o decompõe em triângulo. Em seguida, a gente multiplica a quantidade de triângulos obtidos por 180, porque só um triângulo, as medidas dos ângulos internos, né, a soma, dá igual a 180. O item A, ele quer saber a relação entre a quantidade de lados de um polígono e a quantidade de triângulos obtidos em sua decomposição. Nós temos, pessoal, que a quantidade dos triângulos no qual o polígono pode ser decomposto é igual à quantidade de lados do polígono, certo? A quantidade de triângulos que o polígono pode ser decomposto é igual à quantidade de lados do polígono. Menos 2, tá bom? Por exemplo, o pentágono tem 5 lados. Então é só você fazer 5 menos 2, que é igual a 3. Assim ele é decomposto em 3 triângulos.
podemos ver que ao decompor em triângulos vai ter dois lados que vão coincidir, não é? Por isso que a gente diminui com 2. No item B, ele quer saber a relação entre a quantidade de triângulos em que um polígono pode ser decomposto e a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono. Galera, a gente sabe que a soma das medidas dos ângulos internos do polígono, que a gente decompõe em triângulos, é igual à multiplicação de 180 pela quantidade de triângulos em que esse polígono foi decomposto, né? Como eu falei anteriormente. Lá na página 152 temos a questão de número 3, que diz, para você responder as questões, né, em que o item A pergunta em quantos triângulos pode ser decomposto um polígono de 10 lados. Pessoal, a gente faz 10 menos 2, né, que é a quantidade de lados menos 2, que é igual a 8. E o de 25, é só fazer 25 menos 2, que é igual a 23. Né? Então, sempre para saber a quantidade de triângulos que o polígono vai ser decomposto, é só você pegar a quantidade de lados e diminuir 2. Na B, um polígono foi decomposto em 18 triângulos. Quantos lados tem esse polígono? É só somar 18 mais 2, que é igual a 20. Qual a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono? É só multiplicar. Se foram 18 triângulos que foram encontrados, então é só multiplicar 18 vezes 180, que dá igual a 3.240 graus. Assim, o polígono possui 20 lados e a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 3.240 graus. Na C, ele quer saber quantos lados tem um polígono cuja soma das medidas dos seus ângulos internos é 2.340 graus. A gente vai dividir essa quantidade por 180, que é igual a 13, sendo assim, 13 mais 2 é igual a 15. Assim, esse polígono possui 15 lados. Ainda na página 152, nós temos a questão de número 4, que diz que Maiara construiu um mapa formado por polígonos regulares, conforme a figura ao lado. Sabemos que polígonos regulares é aquele que tem todos os lados com a mesma medida, não é? No item A, ele quer saber quais polígonos ela usou para construir o mosaico. Podemos ver que aí nós temos hexágonos, né? Hexágonos e também temos triângulos equiláteros. Na B, pede para observar o lado dos polígonos usados por Maiara e a indicação de um de seus ângulos externos. Aí ele quer a medida do ângulo externo indicado no polígono. Galera, como sugestão de resposta, nós temos que a índice 1 vai ser a medida do ângulo interno e a índice E vai ser a medida do ângulo externo, tá bom? Como a gente está falando de um hexágono regular, a medida de cada ângulo interno do índice I, né, o ângulo interno é 120 graus. Assim, nós temos que, ao somar a medida do ângulo interno mais a medida do ângulo externo, vai resultar em 180 graus, certo? Também temos que, ao somar 120 mais o ângulo externo, também vamos obter 180 graus. Substituindo, né, a medida do ângulo interno, que é 120, pelo A índice I, temos que a medida do ângulo externo vai ser 180 menos 120, que é igual a 60 graus. Na C, ele quer saber a relação do ângulo externo do polígono amarelo com o ângulo interno do polígono azul. Como sugestão de resposta, nós temos que o ângulo externo, amarelo no caso, corresponde ao ângulo interno do polígono azul. Assim, eles têm a mesma medida, certo? E por fim, a gente vai ver a área de alguns polígonos. Pessoal, quando a gente vai calcular a área, a gente está se tratando da região que aquela figura ela ocupa, né? A cobertura dela. Por exemplo, temos aí um quadrado. Nós sabemos que o quadrado possui os 4 lados com a mesma medida, tá bom? Estou representando aí a medida do lado do quadrado por L, tá bom? Como ele possui todos os lados iguais, a área dele é só você multiplicar o lado por ele mesmo, ou simplesmente elevar o lado ao quadrado, tá bom? A área é lado vezes lado.
E a unidade de medida, ela fica elevada ao quadrado, tá bom? Temos aqui um quadrado cujo lado é 5 centímetros. A área vai ser igual a 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5. Ao multiplicar 5 vezes 5, nós temos 25. Assim, a área desse triângulo é 25 centímetros quadrados. Como a gente está multiplicando lado com lado, a unidade de medida ela fica elevada ao quadrado, beleza? Em seguida, nós temos o retângulo, que possui uma base e possui uma altura. Estou representando base por B e altura por H. E a área dele consiste em você multiplicar a base pela altura. Temos aqui um exemplo de um retângulo cuja base mede 5 centímetros e a altura 2 centímetros. A área vai ser base vezes altura, assim temos que a área vai ser igual a 5 vezes 2, que é igual a 10. Logo, a área deste retângulo é 10 centímetros quadrados. Também temos o paralelogramo, né? Ele possui uma altura e a base também, ó. Como podemos ver aí, né? Altura e base. A altura está representando por H e base por B. Vimos que a fórmula é a mesma do retângulo, né? Então, só multiplicar a base pela altura. Temos também o triângulo. Podemos ver que um triângulo ele é a metade de um quadrado, né? De uma figura de um quadrilátero. Se para calcular a área de um retângulo é só multiplicar a base pela altura, então do triângulo você vai multiplicar a base pela altura e dividir por 2, tá bom? Então temos aí um triângulo cuja altura é 5 centímetros e a base mede 4 centímetros. A área vai ser igual a base vezes a altura, que é 4 vezes 5, dividido por 2. Ao multiplicar 4 vezes 5, nós temos 20. E ao dividir 20 por 2, temos 10. Assim, a área desse triângulo é 10 centímetros quadrados, tá bom? E nas formas circulares, nós devemos entender a diferença entre círculo e circunferência. Temos aí um círculo na primeira figura e uma circunferência na segunda. Vejam que o círculo é toda a região interna, né, ó, dessa circunferência. E a circunferência é o que está fechando o círculo, né? A circunferência é a linha, né, que está aí fechada, tá bom? Enquanto o círculo é a região plana. E nessas figuras, podemos destacar como exemplo a sua origem, né? O centro da circunferência e o centro do círculo, tá bom? Esse é um dos elementos que a gente vai estudar e ver outros elementos também. Como podemos ver aqui, eu tracei um segmento que vai do ponto A até o ponto B, destaquei também o ponto O, tá bom? Temos também um outro ponto, outro segmento de reta que vai do O até o C, e eu vou traçar outro segmento de reta que vai do D até o E. Pessoal, nós temos os seguintes elementos. Nós temos o centro, nós temos o diâmetro, nós temos o raio e temos corda, tá bom? O centro é o ponto que fica bem no meio da circunferência, como vocês podem ver aí. Ele é um ponto fixo que fica à mesma distância de qualquer ponto da circunferência, tá bom? Nesse caso aí estamos indicando pela letra O, o centro da circunferência. Temos também o raio, que é um segmento de reta que vai dar origem a qualquer ponto da circunferência. Ela parte do centro e vai a qualquer ponto, como no caso aí nós temos o raio OC, como por exemplo, tá bom? O raio OC. Também temos o raio OB e o raio OA, tá bom? Vejam, O, né, está no centro e vai até B, é um raio. Sabemos que o raio é essa distância, né, do centro até qualquer ponto da circunferência. E também temos o diâmetro, que é qualquer corda da circunferência que passa pelo seu centro. No caso aí, o diâmetro é o segmento AB, tá bom? E por fim, temos a corda, que é um segmento que liga dois pontos quaisquer em uma circunferência. Temos aí como exemplo DE, também temos OC, OA, OB, tá bom? E AB. Qualquer ponto, qualquer
Segmento que é ligado por dois pontos quaisquer na circunferência é chamado de corda, tá bom? Esses são os elementos da circunferência e com base no que foi estudado, vocês irão resolver os exercícios das páginas 160 e também da página 155, em que a primeira questão pede para você calcular a área, né? Temos aí retângulos, quadrados, paralelogramo e triângulos, né? Vocês vão consultar a fórmula e vão só aplicar os valores na fórmula, não esquecendo que a unidade de medida fica elevada ao quadrado. E na questão de número 2, nós temos essa figura, né, em que você vai determinar a área da região colorida de azul, certo? Aí você pode calcular a área total e excluir somente esse quadrado que está aí no centro. Na B, ele quer a área do quadrado ABDE, né? Ou melhor, ele diz que a área é 900 metros quadrados, em que M é o ponto médio do segmento AB. E o comprimento do segmento BC é igual à medida do lado do quadrado ABDE, tá bom? Então, vocês vão determinar a área aí da região azul. Na página 160, na questão, vocês vão dizer se os segmentos é diâmetro, corda ou raio, né, conforme a gente estudou. Na questão de número 2, vocês podem ver a imagem de uma circunferência de centro O e o raio medindo 5 centímetros, como a questão está dizendo. Vocês vão dizer que ponto fica a menos de 5 metros em relação ao centro da circunferência. Qual ponto fica a mais de 5 metros e qual ponto fica exatamente a 5 metros, considerando que o raio mede 5 metros, tá bom? Na questão de número 3, vocês vão escolher 4 objetos com formato circular e vão efetuar as medições e os cálculos necessários para completar o quadrado. Aí vocês também podem consultar, pessoal, a página 159, certo? Para auxiliar. E na quarta questão diz que para fazer uma atividade, os alunos do 7º ano, a professora de matemática pretende organizá-los de maneira que todos estejam à mesma distância dela. Como ela pode organizá-los, né? Pessoal, essa foi a nossa aula. Temos hoje plantão, espero todos, tá bom? A partir de 1h30, onde a gente vai poder socializar as dúvidas sobre essa aula, tá bom? Aqui fica muito obrigado, tenham todos um excelente dia e bons estudos.